Nesta terceira parte da nossa primeira aula de Excel, vamos falar agora sobre a criação de fórmulas simples. Eu vou voltar aqui na nossa planilha, vou clicar aqui em Plan 3, vou fazer uma nova planilha, aumentar um pouquinho o meu zoom, bastante o meu zoom, e vamos fazer a seguinte suposição. Vamos pensar que você conseguiu guardar R$1.000. Como uma pessoa inteligente que é, você não vai deixar esses R$1.000 debaixo do seu colchão. Você vai querer investi-lo no banco para, quem sabe, ganhar alguns juros, né? Porque afinal de contas você guardou esse dinheiro prevendo que você vai ficar com ele durante 6 meses. E você é uma pessoa bastante tradicional e quer uma aplicação muito segura. Nesse aspecto, a aplicação mais segura que nós temos hoje aqui no Brasil é a caderneta de poupança. É a mais segura e mais tradicional de todas. Então você vai querer, vamos supor que você vai fazer uma projeção de resultados. Você vai fazer uma projeção de resultados para um semestre, para ver quanto é que você vai ter de juros se você aplicar esses R$1.000 que você tem na caderneta de poupança. Para tanto, você resolveu usar o Excel. Desta forma, estou aqui numa nova planilha e vou começar digitando, se vocês puderem acompanhem comigo, juros da caderneta de poupança. Só para indicar que não são valores reais, não são percentuais de rendimento reais, eu vou colocar aqui entre parênteses, projetado, valores projetados. Bom, notem que eu estou digitando esse conteúdo na célula A1, Como eu não tenho nada na B1, C1 e D1, e nem na E1, ele vai avançar essas células, sendo que assim que eu aperto o Enter para encerrar a digitação, encerrar a entrada de dados, ele vai locomover o cursor para a célula A2 e ficou lá, juros da caderneta de poupança. Já já a gente acerta isso aí. Então aqui, mais uma vez, eu vou digitar mês, e vamos, como nós vamos fazer uma projeção para o primeiro semestre desse ano, eu vou começar com o mês de janeiro, e como vocês já sabem, não preciso ir até junho, posso clicar aqui na alça de preenchimento e arrastar, que eu vou vendo ali no íconezinho, até o mês de junho, que seria referente até a coluna G de gato. Na célula de baixo, de mês, eu vou digitar a palavra saldo, e no mês de janeiro, vamos supor então, o valor a ser guardado, o valor a ser depositado vai ser R$1.000. Então como é que eu faço? Eu só digito R$1.000, 1000. Não preciso digitar o ponto, tampouco vírgula, né, e nem casas decimais. Eu digito 1000. Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou encerrar a digitação de dados e permanecer na mesma célula, apertando Ctrl Enter ou clicando nesse botãozinho aqui, inserir. Permaneci na mesma célula. Para em seguida, usar de novo aquele botãozinho, o separador de milhares. Quando eu clico aqui no separador de milhares, olha lá, automaticamente o Excel colocou o ponto para separar os milhares, né, R$1.000, a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal e de quebra deixou com 2 casas decimais. Então esse é o meu saldo de janeiro, né, até aqui digitado. Voltando aqui para a célula, indo aqui para a célula A4, eu vou digitar percentual de rendimento. E vou aproveitar esta oportunidade para ensinar um outro recurso de formatação básica para vocês. Olha só, também vou encerrar a digitação e permanecer na mesma célula, com Ctrl Enter ou botão inserir. Fiquei ali na mesma célula. Note o seguinte, as palavras percentuais e rendimento, elas avançam sobre a coluna B. Eu poderia aumentar a largura da coluna A, mas vamos supor que eu não queira aumentar a largura da coluna A. Eu quero deixar na mesma célula, sem diminuir o tamanho da letra mesmo, mas eu vou querer deixar em 2 linhas. Para fazer isso, 2 ou mais linhas, para fazer isso, eu vou até o botão quebrar
texto automaticamente. Ele está aqui acima do mesclar e centralizar que eu já mostrei para vocês. Quando eu clico nesse botão, olha lá como ficou. Percentual, rendimento e o O veio parar aqui embaixo. Nesse caso, manualmente, eu vou aumentar um pouquinho a largura da linha até aquele O, né, ficar junto com a palavra. Aqui ficou percentual de rendimento. Eu vou clicar aqui entre o 4 e 5 para diminuir um pouco a altura, porque aqui eu não preciso de toda essa altura. Tá? Então vejam só, com esse botão, quebrar texto automaticamente, o texto ficou em 2 linhas, mas na mesma célula. É outra dúvida que muitas pessoas têm. Vou utilizar o botão centralizar para ficar aqui bonitinho, né? O mesmo vou fazer com, poderia ter feito tudo uma vez só, né? O mesmo vou fazer com mês e saldo. Tá? Bom, agora nós vamos digitar alguns percentuais de rendimento. Esses percentuais, como eu já avisei vocês, vão ser percentuais chutados, projetados, né? Que não refletem a realidade. Então vamos supor que no início do mês de janeiro, você tenha depositado R$1.000 na caderneta de poupança, para que no final do mês tenha rendido 0,5%. Sim, meus senhores, 0,5%. Eu não preciso digitar o zero à esquerda da vírgula, neste caso. Eu vou começar direto com a vírgula, porque ele vai colocar o zero, 5. Só que eu preciso digitar o sinal de porcentagem, porque uma coisa é 0,5, outra coisa é 0,5%, que seria dividido por 100. Então, 0,5, sinal de porcentagem, né? E quando eu aqui no caso eu vou apertar a seta para a direita, porque eu vou digitar um outro percentual na C4, olha lá, 0,50%. Ele já até colocou uma casa a mais, né? Uma casa decimal a mais. Então aqui em janeiro, o percentual foi 0,5%. Fevereiro, como é um mês que tem menos dias, vamos supor que tenha sido 0, ou seja, vírgula, né? 45%. 45%. A hora que eu digito aqui, ele já vai colocar o zero na frente, né? Nesse caso, como tinha era 45, ele não colocou outro zero à direita. Mês de março, vamos supor que nós tivemos um pico inflacionário, 0,55%. Em abril, voltou a cair, 0,52%. Em maio, vamos supor que subiu um pouquinho mais, 0,53%. Lembrando mais uma vez que esses valores não refletem a realidade, são apenas valores aqui chutados. Tá? Então, mês de junho eu não preciso colocar o percentual, porque vamos supor que eu depositei no início de janeiro, rendeu isso no final, vou ter esse saldo. Rendeu isso no final, vou ter esse saldo. E assim por diante. Né? Então aqui tem o saldo de maio, rendeu isso aqui, e vou ter o saldo inicial de junho. Tá? Vamos supor que eu vou fazer a minha projeção de resultados até o início de junho. Tudo bem? Então vamos lá. Vou clicar aqui na célula C3. E aqui nós vamos fazer a nossa primeira fórmula. Vejam só vocês. Eu apliquei 1.000, rendeu 0,5%. Então todos sabem que quando eu vou somar a porcentagem, não é o sinal de mais, mas sim o sinal de vezes. Tá? E tem mais uma coisinha. Na calculadora, né, a gente faz uma conta, seja qualquer a conta, e depois aperta o sinal de igual para ver o resultado. Aqui no Excel, eu tenho que fazer o procedimento inverso. Eu começo sempre com o sinal de igual. Tá? Então, ao contrário da calculadora, eu começo com o sinal de igual. Vou fazer de uma maneira ainda meio arcaica. Então, ó, você já comentei que é multiplicação, é vezes, né? Então, vou fazer 1.000 igual a 1.000 vezes. O sinal de vezes é o asterisco na informática. Toda a informática, a gente usa asterisco para simbolizar o vezes. Vezes, 0,5%. Se eu fizer essa multiplicação e der o Ctrl Enter para ver o resultado, olha lá. Você vai ver que aqui na barra de fórmulas, mais uma vez, aparece a fórmula e aqui na planilha aparece só o resultado. Deu 5. O que significa esse número 5? O rendimento, ou seja, apliquei 1.000, rendeu 0,5, rendeu R$5. Não era esta a resposta que eu queria. Na realidade, eu queria
o valor do saldo, né? Então, como que eu devo fazer? Eu vou editar a conta, vou editar essa continha que eu fiz, F2. O que faltou aí? Faltou adicionar, faltou somar o saldo inicial. Então, eu tenho ali 1.000 vezes 0,5%. Vou clicar aqui no sinal de mais é mais mesmo, mais 1.000. Então, valor inicial multiplicado pelo percentual de rendimento, mais o valor inicial, uma forma simples de fazer isso. Finalizando, eu tenho aqui 1.005. Tá. Quem já conhece o Excel deve ter achado meio estranho, mas nesse primeiro exemplo eu só quis simbolizar ou explicar que o Excel também faz contas quaisquer, né? Faz contas quaisquer. Inclusive ele obedece à prioridade das operações. Se eu tivesse digitado aqui em outra ordem, ele sempre iria multiplicar primeiro antes de fazer a soma. Só que esta não é a maneira correta de utilizar o Excel. Para quem já conhece um pouco, sabe que quando fazemos uma fórmula no Excel, nós jamais devemos utilizar números na fórmula. Nós temos que compor a nossa fórmula apenas com endereços de células. Ou seja, eu vou apagar tudo isso aqui, né? Então eu tinha ali igual a 1.000. Ao invés de fazer igual a 1.000, eu vou fazer igual a célula em que eu tenho 1.000 digitado. Qual é? Seria a célula B3. Eu posso digitar manualmente no teclado B3. Eu posso levar o mouse, já que estamos aprendendo, vamos aprender da maneira mais fácil. Posso levar o mouse até a célula B3 e clicar. Ficou ali, ó, igual a B3. E de quebra, ele ainda deixa azulzinho, de uma forma bem pedagógica, para simbolizar, para diferenciar as células que compõem uma fórmula. B3. Mais uma vez, asterisco, aqui eu tenho que digitar. Ele não vai descobrir que eu quero multiplicar. B3 multiplicado por quem? 0,5. Onde está 0,5? Na célula B4. Clico em B4. B3 vezes B4. E por último também, mais, né, o próprio B3. Então seria o quê? Quando eu vou acrescer uma porcentagem, lembra sempre, valor inicial multiplicado pela porcentagem mais o valor inicial. É lógico que vocês já aprenderam nas aulas de matemática outras formas de fazer isso, mas essa aqui eu acredito que seja uma forma mais simples de fazer. Quando eu finalizo a entrada de dados, vou finalizar com Ctrl Enter. Opa, olha lá, ficou ali 1005,00. E já até, inclusive, vocês perceberam que ele ajustou automaticamente a largura da coluna. Muito bem, muito bem. Então está aqui, né, de uma maneira prática, o saldo do mês de fevereiro. Mês de março, você até sabe, você teria que fazer igual ao saldo de fevereiro, porque os juros da caderneta de poupança é aqueles juros que você já aprendeu nas aulas de matemática, que é o juros composto. E tem mais, é o juro composto com uma taxa de rendimento variável. Cada mês eu tenho uma taxa diferenciada. Então, é um juros composto, onde um mês vai ser sobre o mês anterior. Março não vai ser sobre janeiro, mas sim sobre fevereiro. Então, aqui na fórmula de março, como é que seria? Igual a C3, que multiplicaria por C4, mais C3. Isso todos nós sabemos, inclusive o Excel. Ou seja, se eu vier, preste atenção, se eu vier aqui na alça de preenchimento, onde eu fiz a primeira fórmula, onde eu fiz o saldo de fevereiro, clicar e arrastar para os demais meses, olha o que acontece. Ele automaticamente... Opa, ficou lá o... Deixa eu aumentar aqui. Mas ele automaticamente já colocou o valor do saldo de cada mês. Eu vou aqui perder um tempinho com vocês para demonstrar o que ficou em cada célula que eu fiz o autopreenchimento. Olha lá, da mesma forma que a gente havia deduzido, aqui já ficou C3 vezes C4 mais C3. Vou apertar ESC para cancelar, tecla ESC, venho aqui, F2, olha lá, D3 vezes D4 mais D3. Tá? Olha aqui do lado, E3 vezes E4 mais E3. E por último, olha só, F3 vezes F4 mais F3. Vejam que ele sempre pegou a célula imediatamente à esquerda, multiplicada pela imediatamente à esquerda abaixo, mais a imediatamente à esquerda. E foi assim, e assim ele foi fazendo o autopreenchimento. Inteligente, né? Parece que não, mas isso, em épocas remotas, era uma coisa assim maravilhosa.
Maravilhosa. Olha só, está pronta aqui a nossa planilha da projeção dos resultados na caderneta de poupança. Tá? Eu vou continuar daqui a pouquinho. Antes, porém, vamos formatar. Vamos supor, eu tenho aqui os valores entre as colunas A e G. Vamos supor que eu queira pegar esse título e vou querer centralizar entre A e G. Clico em A1, arrasto até G1, seleciono as células que eu quero centralizar, mesclar e centralizar. Já comentamos. Posso aumentar um pouquinho o título, né? Posso fazer um negrito, bonitinho, né? Isso aí todo mundo sabe. Posso pegar aqui os meses e alinhar à direita. Ficou um pouquinho mais bonito. Bom, o fato é que, interpretando os resultados, isso que é a coisa mais importante, vocês vão perceber que ao final de junho, você teve um rendimento bruto de R$ 25,76. Durante todo o semestre, rendeu R$ 25,76. E aí você ficou pensando, poxa vida, como eu vou ficar com o dinheiro parado tanto tempo? Será que não existe alguma coisa melhor do que a caderneta de poupança, mais rentável que a caderneta de poupança, mas que também seja segura? Sim, meus senhores, sim, minhas senhoras, nós temos o CDB-RDB, Certificado de Depósito Bancário, que é feito para isso, quando você quer fazer uma aplicação a longo prazo, a médio e longo prazo. Assim, você deixando o dinheiro mais tempo no banco, e o banco sabendo disso, ele pode te proporcionar taxas mais altas. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou pular uma linha, vou pular aqui a linha 5, e na linha 6, eu vou lá, vamos lá, juros, acompanhe comigo, do CDB barra RDB. Opa, RDB, isso. Vou dar um Ctrl Enter, porque em seguida eu vou formatar. Olha lá. Aliás, eu não vou formatar, não. Vou aproveitar essa oportunidade para ensinar mais um recurso para vocês que eu não havia dito na época do Word. Vamos supor que eu queira deixar esse juros do CDB-RDB igualzinho esse aqui. Como é que eu faço? Eu clico nesse aqui, que esse aqui é a minha fonte, é o original, seleciono e venho aqui na ferramenta Pincel, Pincel de Formatação. A ferramenta Pincel de Formatação, ela serve para copiar formatações, seja quais for. Então, olha só, venho na célula original, que tem a formatação que eu desejo copiar, clico na ferramenta Pincel de Formatação, ela vai ficar aqui quadriculada, andando. Vou na célula que eu desejo copiar a formatação, ó, juros do CDB-RDB, e clico. Lembrando que esse conteúdo está na célula A6. Olha lá, automaticamente ele já copiou o negrito, o tamanho maior e copiou também a formatação do mesclar e centralizar. Sensacional, né? Isso também funciona do mesmo jeito lá no Word que a gente já falou. Tudo bem? Bom, aqui embaixo eu vou fazer igual está aqui em cima. Ou seja, eu vou colocar o mês, os meses, depois vou colocar o saldo. Tá? O rendimento vai mudar um pouco. Vejam só o que é que eu vou fazer. Ao invés de redigitar a palavra mês ou fazer o autopreenchimento dos nomes dos meses, eu vou fazer uma fórmula que seria a fórmula mais simples de todas. Presta atenção, eu vou chegar aqui na célula A7, digito o sinal de igual, e essa célula A7 vai ter o mesmo conteúdo, vai ser a mesma coisa que a célula A2. A7 igual a A2. Quando eu aperto Ctrl Enter, está lá, mês. Ele só não copia a formatação. Mas olha só, eu não precisei digitar o mês e nem os outros meses, porque olha o que eu vou fazer aqui. Vou clicar e vou arrastar. E olha o que ficou, os mesmos conteúdos daqui de cima. Se você quiser dar uma olhada, ó, aqui estava igual a A2, B2, C2, D2 e assim por diante, até aqui que ficou igual a G2. À medida que eu fui clicando e arrastando, ele foi fazendo igual a que estava aqui em cima, né? Ele foi mudando as letras da coluna. Sensacional isso, né, gente? Olha lá. Vou aproveitar que eu já estou aqui. Vou fazê-los alinhados à direita. Né? O mês aqui já eu faço. Da mesma forma que eu cliquei e arrastei para a direita e ele foi copiando essa fórmula simples, eu posso clicar e arrastar para baixo. Olha lá. Muito bem, ele já copiou a palavra saldo, copiou o percentual de rendimento. Ele só não copia as formatações, mas se você quiser, ó, basta vir aqui, ferramenta autopreenchimento,
clica aqui, né? E esses dois aqui fica mais fácil centralizar mesmo, tá? Até aqui tudo bem, estamos juntos. Vou fazer o seguinte, ó, aqui na linha do saldo, eu também vou clicar e arrastar para cá, para pegar o 1000. E vou formatar aqui como separador de milhares. Então vejam só vocês que interessante. Eu digitei uma vez só, e aqui embaixo eu fiz fórmulas para copiar o conteúdo que está aqui em cima. Então aqui, ao invés de ter a palavra saldo digitado, essa célula aqui, que é a A8, ela é igual a A3. Eu simplesmente fiz aqui o mês igual a A2, cliquei, arrastei para baixo, ele foi fazendo igual a A2, igual a A3, igual a A4. A única diferença, como eu estava explicando para vocês, é que no CDB-RDB eu tenho um percentual de rendimento fixo, que vai ser contratado no semestre. Desta forma, só para simbolizar a diferença, aqui na linha 10 eu vou colocar entre parênteses a palavra fixo, percentual de rendimento fixo. E vou também deixar centralizado para ficar bonitinho aqui com cima, tá? Bom, então vamos supor que você foi lá no gerente do seu banco e você conseguiu uma taxa de rendimento, um percentual de rendimento da ordem de, por exemplo, olha que coisa maravilhosa, 0,58%. Né? Nossa, maior que os outros? Sim, lógico. Por quê? À medida que você vai ficar com dinheiro guardado 6 meses, o banco pressupõe que ele pode te pagar uma taxa maior, porque ele vai ter 6 meses para trabalhar com o seu dinheiro. Tudo bem? Então agora, como esse percentual de rendimento fixo é 0,58, eu não vou replicá-lo aqui. Até poderia replicá-lo, mas eu não quero poluir a minha planilha com informações que eu não desejo, né? Então vou deixar aqui só 0,58. Vou vir aqui no mês de fevereiro, que seria referente à célula C8, e novamente nós vamos fazer agora mais uma formulazinha, acompanhe comigo. Então, de novo, no mês de janeiro a gente aplicou 1000, no final de janeiro rendeu 0,58. Então eu venho aqui, fevereiro, sinal de igual, agora nós já sabemos, é o valor inicial, aqui no caso B8, né? multiplicado pelo percentual de rendimento, neste caso B9, B8 mais B9, e ainda preciso adicionar o valor inicial, olha lá, mais B8. B8 vezes B9 mais B8. Quando eu dou Ctrl Enter, finalizo a entrada de dados, a digitação, olha lá, 1005,8. Só que você já percebeu que deu uns centavinhos a mais. Deu uns centavinhos a mais porque era 0,58, enquanto aqui era só 0,50. Né? Pois bem, vamos lá ver, vamos fazer o autopreenchimento agora. Olha lá, como a nossa alegria dura pouco, a hora que você faz o autopreenchimento, pau, você já de cara viu que deve ter alguma coisa errada. Não pode. Por quê? Se o percentual de rendimento fixo é maior que os outros percentuais de rendimento, por que é que deu 1000,5 em todas as células, em todos os meses? Bom, sem se descabelar, sem ficar desesperado, vamos clicar para ver o resultado do autopreenchimento. E aí, analisando o resultado do autopreenchimento, a gente pode chegar a uma conclusão de que por que é que não deu o valor correto. Aliás, eu gostaria de parar a aula aqui para fazer uma reflexão importante. O Excel é uma ferramenta sensacional, é uma das ferramentas mais utilizadas na administração de empresas. Porém, o Excel não pressupõe que você não saiba matemática, por isso que muitos o odeiam, e também não pressupõe que você não saiba essas coisas básicas que a gente precisa dominar. Então, voltando aqui no mês de março, olha lá, vou apertar F2 para ver o que ficou na fórmula. E o que a gente analisa aqui? Olha lá, C8. Bom, março rende juros, março cresce conforme fevereiro. Então, igual a C8, tá? Certinho. Vou me basear em fevereiro. Porém, ele está multiplicando C8 por C9. Ele mudou. Mudou, proporcionalmente. O que acontece? Em C9, eu não tenho nada. Qualquer valor vezes nada, todos sabemos, dá nada. Quando você soma novamente com C8, deu 1005.
E assim aconteceu em todos os meses. Olha lá, abril. D8, março, vezes D9, também nada, né? Deu nada, mais D8, 1.005, né? Então, o que aconteceu aqui? À medida que nós fizemos o auto-preenchimento, o Excel, por padrão, foi variando todos os componentes, todos os endereços que compunham a nossa fórmula original. O que acontece? Onde estava B, ele foi colocando C, né? Porque afinal de contas eu estou clicando em linha reta e mudando entre colunas, né? Então, onde estava B, ele foi colocando C, D, E, F, né? E o que acontece? Parte da fórmula está correto, mas outra parte está errada. Qual é a parte que está errada? O percentual de rendimento, que está fixo aqui na coluna B, e ele foi mudando, por exemplo, para a coluna C, né? Coluna C. Tá? Coluna C. Então, como é que a gente faz para resolver esse probleminha sem ter que fazer uma fórmula sem ter que fazer uma fórmula para cada mês, uma fórmula diferente manualmente para cada mês, ou sem ter que ficar poluindo a planilha com valores repetidos desnecessariamente? Eu uso, atenção senhores, atenção senhoras, vou editar a fórmula original, eu uso o cifrão. O cifrão, aqui no caso, apenas na frente da letra, olha lá, eu cliquei na frente do B de B9, antes do B, e vou digitar o cifrão. O cifrão, ele vai travar, ele vai fixar a coluna B na cópia no auto-preenchimento das fórmulas. De forma que o B8 vai mudar para C8, D8, E8 e F8. Mas o B9, ele vai continuar sempre sendo B9. Querem ver? Vou finalizar a digitação. Aqui deu o mesmo valor. Quando eu clico e arrasto até o mês de junho, olha lá, todos os valores mudaram. Se eu for caminhando célula a célula, você vai perceber que agora, onde estava B8, mudou para C8. Mas o B9, olha lá, ficou fixo. Onde estava C8, ele mudou para D8. Mas o B9 ficou fixo. Até chegar aqui no mês de junho, que eu tenho aqui, ó, F8 vezes B9. Vejam bem, quem já conhece um pouco de Excel, sabe que eu poderia ter digitado o cifrão também aqui entre o B e o 9. Mas neste caso, como vocês perceberam originalmente que só a letra estava mudando, eu não tenho necessidade de digitar, não faria mal, mas não tenho necessidade de digitar o cifrão na frente do 9. Basta o cifrão na frente da letra B para fixar, para travar a coluna B. E vou cancelar aqui, tá? Bom, até aqui tudo bem? Bom, só mostrando mais duas coisinhas antes da gente encerrar a aula. Primeira coisinha, a planilha ela é dinâmica, ou seja, à medida que os valores originais mudam, tudo é recalculado automaticamente. Vamos supor que ao final dessa maravilha que a gente fez aqui na aula, você tenha aberto o jogo e tenha dito para a gente que não era bem R$1.000 que você tinha guardado. Na realidade, você guardou R$2.000. Estava meio humilde, não queria falar, R$2.000. Olha o que eu vou fazer. Eu não vou nem apagar o 1.000. Eu vou digitar o 2.000 por cima do 1.000. E olha o que acontece quando finalizo a entrada de dados. Ele já mudou tudo. Aqui em cima, aqui embaixo. E olha lá. Aqui você acaba tendo um rendimento de R$58. Que beleza, 58,68. Já dá para quase comprar uma pizza. Olha só. Tá? Eu vou voltar aqui porque depois eu vou gravar essa planilha e vou deixar à disposição de vocês. Eu vou voltar aqui para ninguém se atrapalhar. A mesma coisa aconteceria aqui, por exemplo, no rendimento fixo. Vamos supor que o teu gerente arrumou uma taxa sensacional de 0,66%. Nossa, tem alguns fundos imobiliários que até podem render isso, viu, gente? Dá uma pesquisadinha, fundos imobiliários. Olha lá, quando eu dou o Ctrl Enter, você já percebeu que, ó, ao longo de 3 meses, com R$1.033 de lucro aqui, de juros, né, de rendimento. Muito bom, né? Muito bom. Vou voltar mais uma vez, isso aqui era só para testar. Então, nesta primeira aula, nós fizemos aqui 3 planilhas, uma para treinar o auto-preenchimento, e vocês perceberam as várias formas de auto-preenchimento. Existem outras, mas essas aqui são as mais básicas aí que a gente pode utilizar no nosso dia a dia.
Numa outra planilha, nós vimos na prática a utilização do autopreenchimento. E nesta terceira planilha que nós fizemos agora, né, fizemos 2 exemplos aqui com fórmulas relativamente simples, ora usando o cifrão, ora não usando o cifrão e ora utilizando o cifrão. Lembrando que o cifrão ele é utilizado quando tem um valor fixo na fórmula. Tudo bem? Então eu vou deixar gravado esta planilha lá no nosso curso do Moodle. E qualquer dúvida que vocês tiverem, também nós vamos ter um fórum de dúvidas, que eu gostaria que vocês participassem e deixassem as suas dúvidas sobre a aula. Fiquem à vontade e não hesitem antes de participar. Um abraço a todos.